Atos capítulo 13 é o nosso ponto de partida. Muito obrigado, irmã Jussi. Glória a Deus, que Deus abençoe cada vez mais. É Atos capítulo 13, versículo 22. Atos 13, 22, nós estamos ao vivo também, já para a galera das plataformas também. Que Deus abençoe, meu boa noite aí, onde está chegando esse sinal, em nome de Jesus. Quem for assistir agora, quem for assistir depois, quem vê de madrugada, né? Sempre, a palavra de Deus é sempre atual, né? Às vezes você pega um programa aí, do Show da Fé de 1995, 97, aí você começa lá a assistir, daqui a pouco está Deus falando com você de uma coisa tão atual que está acontecendo, né? Quer dizer, você fala, meu Deus, como é que pode um programa de 95, mas a palavra de Deus é assim, ela não muda. Às vezes você pode ouvir a parábola do filho pródigo 10 vezes, mas por que é bom ouvir? Porque cada dia o nosso coração está de um jeito. Quer dizer, tem dia que o coração está mais aberto, tem dia que nós estamos mais preparados. E olha o que o Senhor falou aí, em Atos dos Apóstolos 13, versículo 22. Olha aí, ó. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Irmãos, ele falou, um varão conforme o meu coração, né? Deus falou a respeito do Davi. Aí a gente fica pensando no Davi, né? Deus falou que ele tem um coração conforme o coração dele. Então, a gente fica pensando, já pensou se o Davi fosse perfeito, nunca tivesse cometido nenhum erro, nenhuma falha, aí a gente ia falar assim, mas para ter o coração conforme o de Deus, tem que ser igual o Davi, tem que ser perfeito, não pode errar, não pode cometer nenhum erro, mas não é o que aconteceu com o Davi, pessoal. O Davi foi muito falho, o Davi teve falhas, o Davi teve erros até que ficaram muito registrados na palavra de Deus. Então, na realidade, irmãos, não é a perfeição que o Senhor usou como critério para falar que o coração do Davi era conforme o coração dele. Quer dizer, se nós começarmos a perceber uma característica no Davi, quer dizer, porque aqui ele já fala, né, que executará toda a minha vontade, né, que Deus já dá uma deixa para nós, né, quer dizer, porque ele procurava fazer a vontade de Deus. Mas, irmãos, uma coisa que marcou muito, se você lê os Salmos de Davi, você vê as passagens que fala de Davi, você vai ver o Davi fazendo questão da presença de Deus. Você vai perceber, você lê os Salmos, você vê o que ele escreveu, você vai lá, pega aquelas passagens, quer dizer, você começa a perceber que a característica principal do Davi era querer a presença de Deus. Isso daí, irmãos, é algo notório na vida do Davi. Quer dizer, ele queria a presença de Deus. Então, muitas vezes nós precisamos entender isso, por quê? Porque nós precisamos ter esse entendimento para querer a presença de Deus na nossa vida. Quer dizer, se nós vamos fazer algo, isso vai milindrar, isso vai afetar algo da presença de Deus na nossa vida, a gente não tem que querer, a gente não tem que fazer. Quer dizer, quantas vezes nós estamos fazendo algo e nós começamos a perceber que aquilo não está, o que nós estamos fazendo, não está nos separando para Deus. Porque o que é uma consagração, né? Uma consagração é você se separar para Deus. Isso é uma consagração. Pode ser oração, pode ser uma leitura da Bíblia, pode ser um jejum, pode ser uma busca. Quer dizer, você tem ali uma separação para Deus.
é diferente de uma separação de Deus. Quer dizer, quando você começa a perceber que certas atitudes, quer dizer, o separa é de Deus, aí que você tem que tomar uma atitude. Quer dizer, você vai dizer, olha, isso aqui, como é que eu sei se isso está me separando de Deus? A gente sabe, irmão, Deus trabalha com a gente. Às vezes você começa a fazer algo, às vezes você está tendo um comportamento, né? Naquele comportamento que você está tendo, você começa a perceber, olha, esse tipo de comportamento, eu creio que Deus não se agradou de mim, então eu faço questão da presença de Deus na minha vida. Então o que eu quero fazer? Eu quero mudar, Pai. Eu quero ser transformado, eu quero que o Senhor haja em mim, porque eu não quero perder, eu não quero ficar longe do Senhor, eu não quero perder a tua presença. Quer dizer, a pessoa que faz questão da presença de Deus, ela é totalmente diferente. Quer dizer, por quê? Porque ela percebe algo, por exemplo, às vezes a gente fala que a árvore boa dá fruto bom. Né? Quer dizer, isso aqui que eu estou fazendo está dando fruto bom? Tá, então é árvore boa. Agora a árvore má dá fruto mau. Quer dizer, aquilo vai me separar de Deus, aquilo vai me separar do Senhor. Você vai perceber que o Davi, quando ele assumiu o reinado, uma atitude que ele teve, que é a atitude principal na vida dele, que ele decidiu que, na realidade, o Saul já não estava mais fazendo questão. Você sabia que tem muita gente que às vezes fica anos na igreja e ela vai deixando de fazer questão da presença de Deus. Ela vai deixando, sabe? Eu sei que isso aqui não está certo, eu sei que isso aqui não está bom, mas o que eu vou fazer? É a minha família, são os meus amigos, é isso, aquilo. Quer dizer, quando o Davi, ele assumiu o reinado, você vai ver lá em 2 Samuel, abre lá em 2 Samuel, capítulo 6. Eu até lembro de um aniversário, há muitos anos que eu fui chamado para poder abençoar, um aniversário de uma criança. Aí eu cheguei lá, sabe, para poder abençoar, fui muito bem tratado, por sinal, mas eu percebi uma coisa, que muitas pessoas me olhavam meio de rabo de olho, sabe, uma coisa assim meio esquisita. E você começa a perceber, né? Você fala, o pessoal que me chamou para vir abençoar é uma bênção, mas tem muita gente aqui que parece que está olhando meio assim. Aí depois que eu descobri, quer dizer, que ele fez o aniversário da filha dele, que na realidade foi um milagre a filhinha dele ter nascido, né? Porque foi um parto complicado, ele quase perdeu a esposa, e Deus, o médico falou, você vai ter que escolher. Você vai escolher a sua esposa, você vai escolher a sua filha. Ele falou, doutor, vou falar um negócio para o senhor, eu vou orar e eu escolho as duas, em nome de Jesus. Aí o médico falou, olha, tudo bem, mas a coisa não está fácil, eu estou explicando para você. Ele falou, olha doutor, eu estou na fé, eu sei que Jesus vai dar vitória. Então Jesus deu a vitória. Aí o aniversário da filhinha. Aí depois que eu percebi por que estavam me olhando feio, porque ele não colocou álcool na festa, né? Ele não colocou cachaça, né? E pinguço gosta do quê? Pinguço gosta de cachaça, né? Tem gente que só está feliz quando está bebendo, pessoal. A pessoa, ela vai para uma festa, ela não vai lá para dar um abraço no aniversariante, ela não vai lá, vai para beber, né? E eu percebi um clima meio hostil, né? Aí ele pegou, a hora que ele me chamou para fazer oração, ele falou, olha, eu vou chamar o pastor aqui para fazer oração, porque ele participou desse milagre, né? Ele fez parte desse milagre que Deus operou, exaltou o nome do Senhor, e ele falou, olha, eu não sei se vocês perceberam, eu fiz questão de agradar a Deus aqui nessa festa, né? Agora tem gente que não faz questão de agradar a Deus não, pessoal. Tem gente que faz questão de agradar o sogro, a sogra, o amigo, a amiga. Mas o tio vai vir de longe, o tio gosta de tomar umas, né? Mostra o bar lá para o tio, fala, lá na esquina lá, tio, tem um bar ali. Mas ele não quer.
Então, quer dizer, mas por quê? Porque nós vamos fazer questão da presença de Deus, é o mais importante. Quer dizer, se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Quer dizer, quantas vezes faz uma festa de Natal, né, você vê lá, pessoal tudo bebendo, comendo, irmão, nem lembra que Jesus existe, né? Nem lembra, e é capaz até de alguém falar, vamos fazer uma oração. Tem gente que diz assim, mas para que esse negócio de orar? Aqui não é igreja. Pastor, eu fico triste quando isso acontece. Irmãos, eu não fiquei triste quando isso aconteceu. Eu só vi que lá não era mais o meu lugar. É isso que eu entendi. Eu entendi que muitas amizades que eu tinha há anos, né, que não eram mais para ser meus amigos. Quer dizer, por quê? Porque eles se recusavam a ser amigos de Deus. Quer dizer, a pessoa fala, mas eu me dou muito bem com a pessoa que é do mundo, eu me dou muito bem, mas como que você consegue se dar bem? Vocês falam o quê? Né? Qual que é a conversa que você tem? A pessoa fala assim, o meu melhor amigo é um cara que não quer saber de Deus, né? Será que ele fala? O meu melhor amigo é um cara que quer saber muito de Deus? Será que ele fala isso também? Né? Quer dizer, você fala, esse cara não quer saber de Deus, mas será que ele fala? Ele quer saber de Deus, ela quer saber de Deus. Eu garanto para você, quando você começa a falar de Deus, né? Como às vezes as pessoas perguntam, né? Você tem o hábito de escutar música do mundo? Né? Às vezes as pessoas perguntam para nós, né? Eu, para ser sincero, irmão, tem tanta música bonita de Deus, de Jesus, né? E aí você pega, mas como é que é a música do mundo, né? Aí vai lá, o cidadão canta lá, eu tomo uma, tomo duas, tomo três. Depois que eu tomei a terceira, eu caio no chão, né? Olha a letra da música, né? Isso aí, sabe quem que inspirou ele? Foi o Zé Pilintra. O Zé Pilintra que deu essa inspiração para ele, né? Eu tomo uma, tomo duas, tomo três e caio no chão. Que é algum demônio que gosta da bebida, que gosta da droga. Quer dizer, então como é que eu vou ficar escutando isso e vou gostar, né? O cidadão, ele foi lá, pulou na casa do vizinho e fez isso e fez aquilo. Meus irmãos, quer dizer, isso daí o que é? Isso daí é uma letra inspirada por um Exu ou por uma pombagira. Quer dizer, se eu quero a presença de Deus, eu preciso tomar um jeito, falar assim, espera aí, isso aqui não tem nada a ver com as coisas de Deus, eu prefiro a presença de Deus. O Davi preferiu. Olha aí o 2 Samuel 6, aí ele vai dizer, 2 Samuel 6, como é que pode, né? Porque ele saiu com a mulher do vizinho, que não sei o quê, que fez isso, fez aquilo. Uma pessoa que está ligada com Deus, irmãos, na mesma hora ela fala, peraí, isso aqui não tem nada a ver com a minha caminhada com o Pai. Quer dizer, a pessoa que faz questão da presença de Deus, né? Eu lembro que eu tinha uns discos, né, quando eu me converti, e tinha alguns cantores que eu gostava muito, e tinha um que falava assim, o diabo, né, é o pai do rock, foi ele mesmo que me deu o toque, né? Eu falo, se o diabo deu o toque nele, então eu não quero nada com ele mais, eu quebrei tudo, quer dizer, falei, não, quer dizer, eu não quero, isso daí para mim, né, quer dizer, daí e aquela música, né, quer dizer, na realidade a pessoa fala, boemia, me tens de regresso, né? Na realidade, o que ele estava dizendo? Demônio, eu voltei, olha capeta, eu aqui de novo para beber, para me prostituir de novo, né? Pastor, mas que é bonito, bonito é a presença de Deus, irmão. Bonito é o Senhor da nossa vida, isso que é bonito. Quer dizer, quando Davi chegou lá, assumiu, aí olha o versículo 11, 6, 11, né? Olha aí, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu 3 meses e o abençoou. E o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa, a arca ficou lá, né? Então avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Olha aí.
Quer dizer, falaram para ele, falou, a arca está lá na casa do Obed-edom. Ele falou, vamos buscar. E olha, irmãos, ele não só buscou a arca, mas cada passo que ele dava, ele sacrificava, ele louvava. Quer dizer, ele fez questão da presença de Deus. Aí você começa a entender que Deus falou, né? Um homem com um coração conforme o meu. Quer dizer, mas porque ele fazia questão, ele podia ter falha. Tem tanta gente que tem falhas, tem tanta gente que tem erro. Aliás, né? A pessoa que acha que não tem falhas, a pessoa que acha que não tem erro, ela não vai vir para a igreja, né? Que ela já se acha perfeita, ela acha, quer dizer, nós que sabemos que somos falhos, que sabemos que precisamos do Senhor, quer dizer, mas fazer questão da presença de Deus, né? Às vezes nós estamos lá assistindo uma série, né? Ah, pastor, é pecado assistir série? Não. Mas quando você está assistindo, você tem que começar a perceber, falar, espera aí, isso aqui está me induzindo ao quê? Isso aqui, se eu continuar assistindo isso aqui, o que vai ser aflorado na minha vida é a carne, não é o espírito. E aí tem que dar um basta, falar, olha, eu quero a presença de Deus, não quero mais saber disso não. Ah, mas agora eu quero saber como é que vai até o final. Não, irmão, se Deus já lhe mostrou, Deus falou contigo aquilo, ah, mas como é que eu sei? O Espírito Santo orienta a gente, pessoal. O Espírito de Deus, ele nos orienta. É só a pessoa, ela ficar sensível a Deus. Quer dizer, você vê, o Davi foi lá, pegou a arca, e depois o Davi dançou, né? Aí o Davi dançando e tudo mais, né? Até a Mical era filha do Saul, né? Filha do rei Saul. Quer dizer, parece que ela tinha um pouco ainda do Saul ali, né? Porque ela falou assim, ah, que vergonha, você dançando, você nem parece um rei, né? Na realidade, o que ela estava dizendo? Você é uma pessoa tão importante. Irmãos, não tem esse negócio da gente se sentir importante. Quer dizer, perante ao Senhor, nós vamos dançar, nós vamos nos alegrar, nós vamos louvar. Você vê, o missionário fala, né, vamos dar a volta da vitória. A pessoa fala, eu não vou ficar dançando aqui não. Quer dizer, vou ficar dançando. Tem uns ainda que até ameaça, né? Faz assim, mas não vai, né? A pessoa faz assim, mas não vai. Fala, não, aqui, se bobear, irmão, esses daí são os mais perigosos, que ficam olhando para a mulher na rua dos outros, que fica com história, conta mentira. Essa coisa toda da pessoa falar, eu não sei o quê. Não, irmão, isso é tudo história. Por trás de uma santidade falsa, tem muita coisa escondida, pode ter certeza. Por trás, quando a pessoa quer parecer santa demais, aquela coisa toda, não, irmão, Davi dançou mesmo. E daí, quer dizer, porque ele não estava com aquelas roupas reais, aquela coisa toda, a Mical falou, não, mas na realidade, irmãos, ele estava feliz com a presença de Deus. A arca representava a presença. É o que nós temos que fazer, falar, meu Deus, eu quero a tua presença aqui na minha casa, em nome de Jesus, eu preciso do Senhor. Quer dizer, você é casado, você é uma pessoa casada, aí você quer a pessoa perto de você, né? Você não quer que ela se afaste de você. O que você vai procurar fazer? Você vai procurar agradar essa pessoa, né? Quando você quer alguém perto de você, você procura agradar essa pessoa. Né? Você pode ver o irmão lá, queria a presença de Deus. Teve gente que ficou chateado porque não molhou o beiço, né? Quer dizer, tem gente que só está feliz quando está molhando o beiço, né? Quando está bebendo. Quer dizer, ele falou, não, aqui nós vamos glorificar a Deus, aqui nós vamos glorificar ao Senhor, né? Quer dizer, você percebe aquela vontade de agradar a Deus. Sabe, você vê, hoje, por exemplo, nós temos pessoas que vêm na igreja o dia todo, fazemos 4 cultos, esse é o 4º. Aí, sabe, é gostoso saber, claro, muita gente precisa de cura, às vezes eu preciso de cura, você também. Nós somos de libertação, nós somos de Jesus em todas as áreas da sua vida, prosperidade. Mas eu garanto para você que uma boa parte que está vindo é para agradecer ao Senhor, para agradecer a Deus, para falar, meu Deus, o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem, quer dizer, você lembra quando começou a pandemia, quer dizer, final de fevereiro, aí o pessoal falava, olha, se for passar de fevereiro, vai chegar em março,
Não, se for um mês a mais, ninguém aguenta. Aí o pessoal falou, e se tiver outro mês, né? Fevereiro, março, e se for para abril? Não, se for para abril, quebra tudo. Né? E maio, e até maio, aí arrebentou tudo mesmo, aí acabou. E julho, acabou. Junho, acabou o mundo, acabou o planeta, acabou tudo. Irmãos, nós estamos em julho, e Deus tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, quer dizer, Ele está cuidando, e tem uns até aí que, né, se bobear aí, tem roupa que nem cabe mais. Né, a pessoa fala, o que aconteceu, né? A calça encolheu, né? A camisa encolheu, né? Não, irmãos, é porque Deus cuida de nós. Ele cuida da gente. Quer dizer, quando nós fazemos questão da presença dEle, né? Quer dizer, e às vezes, né, irmão, para fazer questão da presença dEle, às vezes tem gente que fica chateada com a gente. Né? Eu não sei se tem pessoas na sua família, eu não sei se tem amigos teus, que eles não estão nem aí com a presença de Deus. Irmão. Eles não estão. Né? Quer dizer, para eles tanto faz. Para eles, se você não viesse mais para a igreja, para eles era até melhor. Né? Quer dizer, para eles é até... Quer dizer, então, quem tem que fazer questão da presença de Deus somos nós. Nós, quando vamos fazer algo que nós precisamos, falar, não, eu faço questão da presença de Deus. Olha o Salmo 51, eu duvido que todo mundo que está aqui já não cometeu erro, né? Eu falo erro no singular, pode ser até erros, né? Ô pastor, já errei e tudo mais. Como é que pode, né, pastor? Um cara que comete um erro como Davi cometeu, e Deus falar, um homem conforme o coração, né? Mas, irmão, nós não podemos ver a coisa de uma maneira religiosa. Nós temos que ver o que o Davi fazia. No Salmo 51, primeiro ele fala, né, eu pequei, somente pequei, tem misericórdia de mim. Né? Pecou, não deveria ter errado, mas errou. Só que no versículo 11, ele fala aí, ó, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha o que ele está dizendo. Quer dizer, o que eu preciso é da tua presença. O que eu preciso é isso. Quer dizer, se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Quer dizer, ele falou, o que eu quero... Você vê, ele não estava preocupado se ele ia ser rei, se ele não ia. Às vezes a pessoa comete um erro, né? Eu quero saber como é que vai ficar, né? Mas está preocupado com o quê, irmão? Você tinha que estar preocupado com a presença de Deus. Quer dizer, com a presença do Senhor. Quer dizer, fala, Pai, eu preciso do Senhor. Eu lembro do testemunho do Oral Roberts. O Oral Roberts foi um dos maiores pregadores, né, do mundo. Ele criou uma universidade na época, um cara muito usado por Deus. Ele vem de descendência de índios. O Oral Roberts, ele é praticamente aí um dos professores de toda essa geração de pastores que vieram depois. E o Oral Roberts, ele teve um filho, e esse filho é o Richard Roberts. E o Richard Roberts, irmãos, ele era muito usado por Deus. Só que o Richard começou, sabe, ele começou a se afastar da presença de Deus, né? E aí ele caiu feio, e ele era uma pessoa famosa, e ficou ruim, porque ele se afastou de Deus, aquilo, todo mundo falando, o pastor Richard Roberts, o filho do Oral Roberts, e tudo mais. E a coisa ficou tão séria, mas tão séria mesmo, que um dia ele foi lá, o hábito lá nos Estados Unidos a jogar golfe. Ele estava jogando golfe com o pai dele, né, com o Oral Roberts falou, Richard, você precisa voltar para Jesus, né? Aí ele olhou para o Oral Roberts e falou, olha pai, deixa eu falar uma coisa, eu amo você, eu venho aqui ficar contigo, venho jogar golfe, mas se você falar de Deus de novo comigo, nunca mais eu volto aqui, eu não quero mais saber, eu já caí, desviei e tudo mais. Aí o Oral Roberts continuou orando, a igreja continuou orando, até um dia o Richard Roberts chegou meio de surpresa na igreja, ele viu que tinha uma turma orando, ele falou, essa turma está orando por mim. E Deus começou a trabalhar com o Richard Roberts. E ele decidiu o quê? Ele falou, pai, eu me arrependo. Quando você se arrepende, não precisa ficar
querendo aplauso de todo mundo. Porque tem gente que vai aplaudir, tem gente que não vai acreditar. E tem gente, irmãos, que até tem até razão em não acreditar, né? Que às vezes a pessoa já falou tantas vezes que ia se arrepender, tantas vezes que ia ficar firme, que ninguém acredita mais. Quer dizer, o filho pródigo voltou, mas o filho pródigo não ficou indo e voltando, não é, pessoal? Foi uma vez. Tem gente que quer festa toda vez, quer dizer, vai e desvia, quando volta quer festa, vai e desvia quando... Não, se você voltar desviado, fazendo o que você fez lá fora, só de ter um lugar para você sentar, você tem que agradecer a Deus, falar, Jesus, eu estou no lucro. Eu estava te desprezando até na madrugada anterior, agora eu estou aqui na casa do Senhor, glória a Deus por isso. Tem isso aí que a pessoa tem que querer. Mas não, ela quer aquela festa e tudo mais, quer contar o testemunho que voltou, mas nem voltou ainda. Está igual o cara que parou de beber, né? Fala, você parou de beber? Ah, eu parei de beber. Quando você parou? Ah, faz umas 3 horas que eu parei de beber, né? Então vamos esperar um pouco mais para dar o testemunho. Quando o Richard Robbins voltou, claro, ninguém acreditava nele. As pessoas olhavam e falavam, isso aí é mentira, isso aí voltou. E ele começou a fazer as reuniões de novo, porque a unção, ela é irrevogável. A unção é irrevogável. Tem algum pregador do evangelho assistindo, é irrevogável. Se ele chegar diante de Deus, mas o homem falou uma coisa para ele, o outro falou, pode falar o que quiser, a unção é irrevogável. Quer dizer, está com você, o dom é irrevogável. E ele começou a pregar, dava pouca gente, porque o pessoal não acreditava nele e tudo mais. Falava, agora voltou, agora diz que é santo, fez tudo errado, e não sei o quê, apedrejando. Aí um dia, ele chegou diante de Deus e falou, Pai, ninguém acredita em mim. Né? Às vezes acontece. O pessoal fala, ninguém acredita em mim, onde eu trabalho, onde eu moro, aonde eu estou, e não sei o quê. Aí ele orando, sabe, Deus falou ao coração dele, o Richard, eu acredito em você. Irmãos, o que Deus estava falando para ele? Se eu acredito em você, você não precisa que ninguém acredite em você. Se você está sendo sincero comigo, Deus estava falando com ele. Acabou. E pronto. O problema das pessoas não é que as pessoas não acreditam nela. O problema é que às vezes o coração não é sincero e Deus não pode acreditar na pessoa. Porque se Deus acreditar em alguém, irmão, a pessoa pode ser o que for. Mas não vai conseguir nada e tudo mais. Não, eu acredito. Quer dizer, quando isso acontece, Deus, ele diz o quê? Eu estou contigo. Irmão, se Deus está com você, pode se levantar um exército contra você, o exército vai cair. Pode ter certeza, porque quem é maior que Deus? Você vê aqui o Davi, ele falou, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, porque é da tua presença que eu preciso. Quer dizer, quantas vezes você vê uma pessoa, ela pode errar, mas ela fala, não, eu preciso da presença de Deus. Eu necessito da presença de Deus. Isso aqui que eu estou fazendo está me afastando? Tá, então eu vou parar de fazer. Eu me lembro, poxa, a gente começa a lembrar das amizades que a gente sempre teve, né? Poxa, tem amigos que marcaram tanto a vida da gente, né? Quando a gente estava no mundo e tudo mais. Mas onde eles estão hoje, né? A pessoa fala, pastor, a maioria dos meus amigos, eles são todos do mundo. Mas como é que tem essa comunhão, né? Um fala de luz, outro fala de trevas. Como é que é, né? Eu lembro que um amigo meu ficou muito tempo sem me ver. Aí ele foi lá me ver. Né? Aí eu estava dirigindo meu primeiro trabalho, meu segundo trabalho na realidade. Né? Eu estava lá, daí ele chegou lá. Que bacana, que bênção e tudo mais. A gente batendo papo, conversando e tudo mais. Que transformação, que mudança. Né? Aí ele pegou e falou assim, mas eu estou com vontade de fumar. Né? Pode fumar aqui? Eu falei, não, dentro da igreja não, vai fumar dentro da igreja. Né? Dentro da igreja não vai fumar. Então eu vou fumar lá no quintal. Eu falei, o quintal também é da igreja. Né? O quintal também é da igreja. Mas eu não posso fumar no quintal? Não, o quintal também é da igreja. Então como é que eu vou fazer? Então eu vou fumar na rua. Na rua você pode. Né? E acabou. Mas então quer dizer que eu vou fumar na rua? Você fazer o quê? Né? Eu não posso proibir você de fumar, mas na rua
A rua é pública, né? A pessoa pode fumar e tudo mais, né? Por exemplo, não tem bebida na minha casa. Na minha casa, álcool é só para limpar vidro, né? Se a pessoa quer beber lá, não vai beber. Na minha casa, não vai beber. Por quê? Porque eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei a vida que eu tinha, a casa que eu morava. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Quer dizer, eu quero continuar tendo a presença de Deus comigo. Aí tudo bem, continuando na história do meu amigo, um dos melhores amigos que eu tinha no mundo. Mas melhor mesmo, aquela coisa de ser amigo. Aí fomos lá para a rua, lá vai fumar. Aí está fumando, está passando uma moça lá. Ah, aquela moça lá. Eu falei, ó, você não veio aqui para ficar mexendo com a mulher dos outros, né? Ele falou, mas agora você ficou crente, não pode nem olhar para a mulher mais? Quer dizer, e a coisa? Eu falei, ó, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei, se você ama, você gosta de mulher? O homem que gosta de mulher, ele tem que gostar. O homem tem que gostar de mulher, mas ele tem que arrumar uma só para ele. Quem gosta mais de uma, não gosta de mulher, gosta de prostituição e está procurando doença, né? Quer dizer, quem gosta de homem, a mulher tem que gostar de homem, claro. Mas ela tem que procurar um só para ela, casar e ser feliz. Foi o que eu falei para ele. Agora você ficar olhando para a mulher dos outros, né? Irmãos, um homem que fica olhando para a mulher dos outros, uma mulher que fica olhando para o homem, essa pessoa não respeita a presença de Deus, pessoal. Não respeita. Você acha que um homem que respeita a presença de Deus vai fazer isso? Você acha? A pessoa fica lá igual um rato escondido, vendo o celular, até se tiver filho, fica com vergonha se o filho pegar. Pelo amor de Deus, irmão, se você respeitasse a presença de Deus, ainda que não tivesse seu filho na casa, sua filha, o seu marido, ou seu pai, a sua mãe, se você respeitasse a presença de Deus, uma pessoa que respeita, fala, não, Deus, Ele está aqui. Quer dizer, independente se tem alguém em casa ou não, o meu Deus, Ele está aqui, independente se está alguém aqui no meu quarto. Aí, conclusão, né? Ele falou, então eu vou seguir caminho, então. Falei, seguir, eu acho que eu vi depois, eu acho que depois de mais de 10 anos a gente se encontrou de novo, para mais um almoço, e depois acho que ficamos mais 10 sem se ver, eu nem lembro mais a última vez que eu vi. Quer dizer, por quê? Porque você tem que escolher, né? Quer dizer, se você quer a presença de Deus na sua vida, você precisa escolher, sabe? É você que tem que tomar essa decisão. O Davi falou aqui, ele falou, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, né? Aí você faz uma festa, aí você conhece alguém que faz uma festa lá na sua casa, né? Ou na casa de alguém, né? Está amarrado, pastor, na minha não. Mas alguém faz uma festa lá, Natal, né? Aí chega lá para as 10h30 da noite, 11 horas, já tem 4, 5 bêbados, né? O que você olha? Você fala, olha que bonito, glória a Deus, né? Irmão, você tem que falar, isso aqui é uma vergonha. Isso aqui não está honrando o meu Deus. Isso aqui não está honrando o meu Senhor. E se eu continuar trazendo meu filho aqui, meu filho vai aprender isso aí, eu vou mudar tudo. Isso aqui não vai ter mais, não. Nós vamos fazer outra coisa daqui para frente, porque os meus filhos vão entender que isso aqui não é festa. E daí você começa a fazer uma nova geração, que ama a Deus, que é temente a Deus. Você vai ver, quando eles tiver 20 e poucos anos, eles vão estar lá na frente conseguindo as coisas, porque não ficou parando para servir demônios, porque não ficou perdendo tempo na vida. Quer dizer, mas por quê? Porque você fez questão da presença de Deus. Vamos terminar, Hebreus 11. E às vezes tem gente que fica chateada, né, pessoal, porque a pessoa ficou diferente, mas claro, se você se converteu, você ficou diferente, né? Se você ficasse igual, você não teria se convertido, né? Quer dizer, há uma mudança, um novo nascimento, né? Hebreus 11, versículo 6, né? Eu acho às vezes interessante, né? A pessoa está preparada para ir para a igreja e chega a visita em casa, né? Eu estava indo na igreja, agora você chegou, né? Você vai comigo para a igreja. Mas eu não quero ir, então você fica aí, eu vou e daqui a pouco eu volto. Mas assim eu não venho mais. Paciência, né? O que vai fazer, né? Quer dizer, agora às vezes tem gente que fala, não, depois então eu vou, né? Deixa para uma outra hora. Eu já vi pessoas falar assim, eu estava vindo para a igreja,
Aí comecei a bater papo com um amigo, né? Irmãos, um papo com um amigo foi o suficiente para deixar de você adorar a Deus, servir a Deus, né? Quer dizer, uma conversa, mas ele estava precisando, ela estava precisando. Não, irmãos, isso daí, a palavra de Deus diz que um cego não consegue ajudar o outro. Quer dizer, nós precisamos buscar o Pai, nós precisamos buscar o Senhor. Olha o que diz aí, Hebreus 11:6, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, você quer agradar a Deus? Quero. Você tem que ser um homem de fé. Para perdoar tem que ter fé, né? Para esquecer o mal que lhe fizeram tem que ter fé. Para esquecer o passado tem que ter fé. Para ser fiel a Deus tem que ter fé. Precisa ter fé. Como é que a pessoa vai pegar lá a 10ª parte que recebe? Como é que ela vai perdoar? Mas para poder agradar a Deus tem que ter fé. Quer dizer, é impossível agradar a Deus sem fé. E ele falou, aquele que se aproxima dele, tem que crer que ele existe. Quer dizer, a partir do momento que você crê que ele existe, muda tudo. Mas está só nós dois aqui. Não, espera aí, não está só nós dois, Deus existe. Ele está aqui com a gente. Quer dizer, isso é importante, você fazer questão. Por exemplo, um pregador do Evangelho. O que o pregador tem que fazer questão na igreja dele? De ter alguém, quer dizer, que ele quer a presença de Deus. Não, mas isso daí, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Não, espera aí. Mas isso está agradando a Deus? Está agradando a presença de Deus? Não está. Então nós vamos fazer diferente. A partir de hoje acabou. Porque nós precisamos agradar o Senhor. Porque se Deus ele tiver, por exemplo, hoje de manhã, nós fizemos aqui 8 da manhã e 10 da manhã, não tinha luz, veio bastante gente de manhã e depois às 10. Mas Deus estava aqui. Deus estando, irmãos, é o que interessa. Deus estando é o que interessa, né? Eu lembro que eu dirigi uma igreja, tinha uma igreja na frente. Aí, abriram bem na frente uma igreja, não era muito conhecida não era um nome muito conhecido não. Eu falei, que bom, que bacana, abriu a igreja aí na frente. Aí teve um dia uma pessoa que falou para mim, pastor, eu vou ficar aqui na igreja contigo, eu estava indo na igreja aqui da frente. Eu falei, amém, irmão, amém. Ele falou assim, ele fica falando mal do senhor lá, pastor. Eu falei, mas ele não me conhece. Fica falando mal, que o senhor fica pedindo dízimo, que o senhor fica falando de dízimo, fica falando de oferta. Irmãos, está escrito na Bíblia. Se alguém não aceitar, a pessoa, ao invés de entrar na presença de Deus e falar, existe um espírito avarento dentro de mim, que eu não expulsei ainda, por isso que eu fico com o que é de Deus. Isso é um espírito avarento, pessoal. Deus estipulou 10%, por quê? Porque Ele sabia que tem gente que tem um espírito avarento, que não quer dar 10%. A pessoa não quer, uma avareza que tem na vida da pessoa. Ele ficava falando, não, porque aqui você não tem que dar dízimo, aqui não tem nada desse negócio de dízimo e tudo mais. Eu falei, mas está na Bíblia, né? A oferta, o dízimo está na Bíblia, o perdão está na Bíblia, a prosperidade está na Bíblia, está tudo na Bíblia. Aí um dia, né, puxa vida, eu fiquei triste. Parou o caminhão lá, despejou, que não pagou o aluguel, né? Mas como é que vai pagar o aluguel, irmão? Coloca um monte de roubador tudo no mesmo lugar? Você acha que vai ter presença de Deus onde só tem roubador? Pelo amor de Deus, pessoal, você pode ter na igreja, às vezes, um ou outro que não é convertido, que não dá dízimo. Esse não é convertido, você sabe que o cara não é convertido, a mulher não é convertida, mas todo mundo? Aí como é que vai ter igreja? Você acha que o Espírito de Deus vai se alegrar onde só tem roubador? Quer dizer, não, o Espírito de Deus vai se afastando. Quer dizer, então, às vezes, a pessoa fica com medo, não, mas fica pedindo desculpa. Eu não tenho que pedir desculpa para pedir o que é de Deus. O que é de Deus é de Deus. Eu tenho que só transmitir o recado dele. Eu não tenho que ficar me desculpando, né? Por causa disso, por causa daquilo. Não, se está na palavra de Deus, está dado e acabou. É a pessoa que tem que entender que ela não dá porque não é convertida. Aí que pega, porque ela não dá o dízimo, ela não perdoa, ela não tem santidade, mas ela quer ser chamada de convertida.
ela não faz questão da presença de Deus, mas ela quer ser chamada de convertida. Fica dizendo que não sei quantos anos está na igreja, que se converteu não sei aonde, que já assistia já o pregador não sei em que ano na televisão. Isso aí não quer dizer nada. Quer dizer, a pessoa tem que entender, peraí, eu tenho respeitado a presença de Deus ou não tenho? Você pode contar quando você entrou na igreja. Por exemplo, eu entrei na igreja em 95, né? Quer dizer, tem gente que entrou antes, tem gente que entrou depois, mas você tem que começar a entender que dia que você começou a entender que você queria a presença de Deus e você fez questão da presença de Deus. Que dia que isso aconteceu? Você falou, a partir de hoje, eu passei a levar o meu Deus a sério. A partir de hoje, se eu tiver que deixar de assistir uma coisa, eu deixo. Se eu tiver que deixar de fazer isso, eu deixo. Se eu tiver que deixar uma companhia, eu deixo. Se eu tiver que mudar a minha amizade, eu mudo. Mas eu quero a presença de Deus na minha vida. E acabou. E pronto. Quer dizer, aí esse dia ficou marcado. Muitos aqui podem dizer, pastor, para mim foi em 98, para mim foi em 2000. Pastor, o dia eu tomei a decisão. Eu falei, agora sim. Agora eu vou respeitar a presença de Deus. O que começou a acontecer? Amigos se afastaram, né? E outra, muita gente pensa que tem amigo, né? Faz churrasco, faz almoço, deixa cerveja na geladeira. Você acha que você tem amigo? Você só vai descobrir quem é amigo de verdade o dia que você parar de fazer isso. Enquanto tiver cerveja na geladeira e carne na churrasqueira, irmão, você vai ter amigo a vida toda. Eu quero ver o dia que você parar. Tem gente que até no Natal, né, fala assim, ó, esse ano eu não vou fazer o pernil, esse ano não vou fazer o peru, esse ano não vou fazer nada. Aí o cara fala, então eu vou para outra casa, então eu vou lá fazer o quê? Né? Aí você começa a perceber que você deixava a presença de Deus por causa dessas pessoas que não valorizam. Quer dizer, você deixava a presença de Deus. Quer dizer, ele falou, tem que crer que Ele existe e que é galardoador da nossa fé. Tem gente que até para agradecer a comida não pode. Ah, não sei, mas quem é que deu tudo isso aqui para nós? Não foi Deus? Ainda se você está na casa dos outros, tudo bem. Agora você dentro da tua casa, você não agradecer a Deus pelo que Ele tem feito? Quer dizer, não, isso tem que mudar. Faça questão da presença de Deus. Quer dizer, se você fizer questão, o Davi fez, foi buscar a arca, o Saul não ligou, também teve reinado aí acabado, né? Mas o Davi fez, faz questão da presença de Deus ali. Tem coisa que estão falando ali, você fala, não, eu faço questão da presença de Deus, eu não quero saber dessa conversa não. Vamos fazer uma oração, pessoal, nessa fé, vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Pai, meu Deus, Senhor, chegamos no quarto culto hoje. Meu Deus, nós precisamos ter uma direção daquilo que te agrada, Pai. Porque o Senhor é capaz de trazer pessoas de perto, de longe. Meu Deus, o Senhor é capaz, meu Pai, de mover corações, meu Pai. Oh, meu Deus, tudo é o Senhor que faz. Eu me lembro, meu Pai, de um testemunho que uma mulher estava dando, meu Deus, numa igreja, e ela estava dizendo que ela estava na cozinha, ela havia colocado o avental para poder fazer a comida, e aí ela disse ao pastor, na hora, o Espírito Santo me tocou para eu vir para a casa de Deus. Aí eu tirei o meu avental, falei, eu vou buscar a Deus, eu quero Deus. Aí ela disse, pastor, foi o Espírito Santo que me trouxe aqui nesse lugar. Oh, quando nós temos o Espírito Santo, há pessoas que vão nos dizer, eu nem sei porque eu estou fazendo isso, mas você vai saber, você vai dizer, olha, essa pessoa está fazendo isso porque eu dou valor à presença de Deus. Oh, Senhor querido, meu Deus, quantas pessoas nós percebemos, Pai, que estão dando cada vez mais valor à Tua presença, Pai. O Davi falou, não retira de mim a Tua presença, não me deixa fora da Tua presença, o que eu preciso é da Sua
presença. Ah, você pode falar isso para o Senhor hoje, que você precisa da presença dEle. Você pode falar isso com Ele. Você pode abrir o seu coração e dizer: olha, na realidade, o que eu estou precisando é da presença do Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Ah, Pai, Tua presença é real. ah, sim, Pai, aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar. Ah, sua presença é real, Senhor. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar. Ah, então adorarei. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Então adorarei. Ah, Senhor. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Pai, eu me lembro, Senhor, de um homem dando testemunho, e ele chegou naquela igreja simples, aonde os bancos eram usados no meio das árvores, e o pastor começou a pregar, e ele começou a ficar feliz de ouvir a mensagem, e o pastor deu a mensagem. Aí o pastor disse: eu posso dar essa outra parte outro dia. Aí ele disse: olha, pastor, se o senhor pudesse falar mais, eu gostaria que o senhor falasse mais, porque eu saí da minha casa, eu peguei o meu barquinho e eu remei 1h30 para chegar até aqui. A hora que o senhor terminar o culto, eu vou remar mais 1h30 para eu voltar para minha casa no escuro. Mas eu não estou preocupado não, eu quero mais. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Ah, eu remei essa 1h30, vou remar mais 1h30 para voltar. Enquanto algumas pessoas estavam lá dizendo: tomara que termina logo, para eu poder ir embora. Tomara que termina logo, tomara que não demora. Ele estava dizendo: não, eu remei 1h30, porque eu quero ficar aqui na tua presença, porque eu quero o Senhor. Eu não estou com pressa não, pastor. Se o senhor quiser orar mais, ora. Eu quero Jesus, eu quero Deus na minha vida. Oh Pai, este homem aprendeu a fazer questão da tua presença, meu Pai. Oh meu Deus, quantos lugares, meu Pai, as pessoas se reúnem porque elas fazem questão da sua presença, Senhor. Oh meu Deus querido, hoje muitos, ao invés de ter a presença de Deus, preferem aqueles pseudo falsos amigos, meu Pai, e desprezam a tua presença, Senhor. Oh, um dia essas pessoas vão se arrepender, Pai, dizer: olha, eu fui deixar a tua presença, eu não deveria ter deixado. Oh meu Deus, imagine aquele homem voltando para casa 1h30 remando, no escuro, dizendo: Pai, valeu a pena. Ai, a tua presença é tão maravilhosa. Oh Senhor, oh aleluia. Glorifique a Deus, meu irmão.
Glorifique a Deus, minha irmã. Oh, glória, Senhor. Aleluia.